Povo do sétimo ano, beleza? Olha só, essa é a nossa aula de revisão, tá? E por ser uma aula de revisão, a gente vai fazer as coisas pincelando os pontos principais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não vou entrar em muitos detalhes. A gente vai ver os assuntos, vai rever alguns exemplos, tá? Mas tudo sendo passado rápido, porque a gente já viu tudo isso explicado com os mínimos detalhes. E tem muita coisa para ser vista, beleza? Então, preste atenção porque eu vou resumir tudo, eu vou focar nos procedimentos, então a explicação aprofundada disso está nos vídeos anteriores, se você precisar, tá? Eu vou focar no procedimento caso você precise fazer as coisas de uma forma mais objetiva, digamos assim, tá certo? A primeira folha, não sei se eu vou conseguir botar ela toda aqui, tá? Eu consigo botar parte dela. Mas, ó, a primeira folha, no caso, é mais ou menos onde eu comecei e encerrei a matéria. Tá? Onde a gente viu o começo e o fim dela, que é a relação entre esses conjuntos, os conjuntos que a gente começou a ver no passado. Então a gente tem aqui, ó, os números naturais. Quem são os números naturais? São todos os números que a gente usa para contar. O que isso significa? Que ele tem o início no zero e ele vai aumentando por unidade, ou seja, de 1 em 1, certo? Isso significa o quê? Que ele está no zero e ele aumenta sempre, né? A gente olhando ele em ordem, ele vai da esquerda para a direita aumentando, certo? Como ele é um conjunto que tem um valor mínimo e só aumenta, significa que dentre as operações que a gente conhece, toda soma é permitida, certo? Porque somar é a ideia de acrescentar, é a ideia de ganhar, de aumentar. Então, se eu tenho um conjunto que tem um mínimo e a partir daquele só aumenta, a gente pode concluir que toda soma aqui dentro está dentro do próprio conjunto, certo? Todos os números que eu somar vão estar dentro desse conjunto, tá? Consequentemente, a multiplicação também, porque a multiplicação nada mais é do que a soma de parcelas iguais, tá certo? Então, toda soma e, consequentemente, toda multiplicação são permitidas, ou seja, toda multiplicação e soma de naturais vai resultar no número natural, beleza? Beleza. Potenciação, idem, tá? Porque potenciação é consequência da multiplicação. Bom, aí se eu resolver fazer o seguinte, olha só, se eu resolver dizer assim, não, agora eu quero que além da soma eu quero criar um conjunto onde qualquer subtração é permitida. Eu vou permitir a partir de agora que as subtrações sejam feitas livremente. Então eu vou criar um conjunto em que eu permito, por exemplo, fazer 2 menos 6, tá? Que antes aqui não era permitido, né? Não é qualquer subtração aqui que é permitida. Aqui eu só posso subtrair números maiores de números menores. Quando eu permito que isso seja feito livremente, eu crio a liberdade de ultrapassar a barreira do zero, que é o mínimo. Então eu crio a liberdade de aumentar, de crescer para o lado esquerdo, que é o lado que diminui. Então eu vou criar um conjunto de números positivos, negativos e o zero, porém todos inteiros. O que isso significa? Vamos lá. Ele não passa a ter o início no zero, ele tem a origem no zero. Por que origem? Porque ele cresce em ambos os sentidos, positivo e negativo, por unidade. Ou seja, se eu começar do zero, ele cresce tanto para lá, no sentido positivo, quanto cresce no sentido negativo. Lembrando que o sentido negativo não significa que eu tenho menos que zero, significa que eu andei para um lado desfavorável, para o lado oposto ao que eu considero ok, ao que eu considero positivo, ao que eu considero correto, certo? E aí eu sei que, olhando aqui até na minha reta, se eu ando para o lado direito, eu estou somando, estou indo para o lado positivo. Se eu ando para o lado esquerdo, eu estou subtraindo, indo para o lado negativo. E aqui a gente tem, ó, toda soma é permitida e toda multiplicação é permitida. Isso vem dos naturais ainda, tá? Porque se aqui era permitido, eu acrescentei coisas, eu tenho que toda soma é permitida, logo toda multiplicação é permitida, tá? E eu vou ganhar aqui, porque foi isso que eu criei, eu vou ganhar uma coisa, ó, toda subtração é permitida, certo? Então a diferença entre um conjunto e outro é que toda subtração é permitida. Aí vou além. O que eu posso ter de relação? A relação é a seguinte, ó. Os números naturais estão aqui dentro, certo? Então eu tenho que os números naturais são um conjunto que estão dentro dos números inteiros, tá? Estão contidos ali dentro. Mas aí, se não satisfeito com isso, eu resolvo falar assim, ó, não, agora, além de toda adição pode, toda subtração pode, toda multiplicação pode. Eu vou criar um conjunto em que toda divisão é permitida. Então eu quero passar a dividir tudo. Então eu vou criar o quê? Eu vou criar o conjunto dos números racionais, que é o que a gente está estudando agora. O conjunto dos números racionais eu não consigo escrever da forma que eu escrevo os outros. Por quê? Porque o conjunto dos números racionais, ele engloba
todos os valores que são unidades e subunidades. O que é subunidade? É você pegar a unidade, que é 1, você pegar a unidade e partir ela em pedacinhos iguais. A questão é, esses pedacinhos podem ter qualquer tamanho, desde que eles sejam pedaços iguais dentro da unidade, tá? Desde que eles sejam uma divisão igual. Como eles podem ter qualquer tamanho, como é que eu vou fazer uma coisa em ordem aqui? Não tem como, eu tenho que dar uma regra de formação. Que regra é essa? O número racional é igual a uma fração, tal que o numerador é o número inteiro e o denominador é o número inteiro diferente de zero. Esse asterisco aqui significa diferente de zero, tá? O que a gente tem aqui? A origem também é no zero, ou seja, ele aumenta e diminui para os dois sentidos, tá aqui, ó, cresce e decresce em ambos os sentidos, mas em subunidades. Então ele deixa de crescer de 1 em 1, né, para os dois lados, ele passa a crescer em subunidades, ou de décimo em décimo, centésimo em centésimo, milésimo em milésimo, por aí vai, tá certo? Soma e subtração são permitidas, isso já vem daqui, e agora toda divisão é permitida. Por que isso aqui? Aí a gente viu. Aí a gente vai entrar no que é o conjunto dos números racionais. Os números racionais são aqueles números que surgiram com a necessidade de medir coisas, tá? Que não se podiam medir com os instrumentos que as pessoas tinham na época. Porque hoje a gente tem instrumentos bem mais precisos, mas muito antigamente as pessoas mediam coisas com instrumentos fixos. Por exemplo, a nossa régua hoje ela é toda marcadinha, certo? Ela é toda cheia de marcações, de unidades e subunidades, tá? Então, por exemplo, o centímetro é uma subunidade do metro. O milímetro é uma subunidade do centímetro. Consequentemente, também é uma subunidade do metro, tá? Bom, e antigamente as réguas eram só uma tira de madeira. Era uma ripa de madeira, né? Tipo você pegar uma régua e tirar a marcação dela. Então, as pessoas quando iam medir, elas diziam que a régua valia 1, iam medindo, só que em algum momento faltava um pedacinho. O que elas resolveram fazer? Pegar aquela régua e repartir em pedaços iguais, de forma que esses pedacinhos pudessem preencher aquele pedaço que faltou medir. Isso vale para peso, isso vale para capacidade, isso vale para tudo, certo? Então esses números começaram a surgir a partir daí, da necessidade de subdividir a unidade, de completar um pedacinho que era menor do que a unidade. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada agora então em como isso vai funcionar em outros aspectos. Quer dizer, já definimos a relação entre esses conjuntos, já vimos que os naturais estão dentro dos inteiros, certo? E perdi o foco. E os inteiros estão dentro dos racionais, tá? Então, é tipo uma escadinha, um está dentro do outro. Aí a gente vai ter o seguinte. Vamos olhar a relação entre frações e decimais ou inteiros, porque a gente sabe que se a gente está falando de subdividir, a gente está falando de uma relação de comparação de frações, certo? E a gente pode representar a subunidade tanto como fração quanto número decimal. E é isso que a gente vai trabalhar mais agora. Então vamos olhar aqui, ó. Como é que eu transformo fração em outro tipo de número? Basta que eu faça o quê? Basta que eu divida numerador com denominador, tá certo? Então se eu for dividir, se eu formar a conta, vou fazer aqui, ó. 3 dividido por 5, certo? Isso lá, quando você for fazer a conta, vai dar 6 décimos. Ou seja, é menor que 1. Porque você tem 3 coisas e quer dividir em 5 partes. Vai dar menos que uma parte para cada um, certo? Já aqui, ó, eu tenho menos 8 dividido por 2. Então, quanto é menos 8 dividido por 2? É menos 4. Tá? Então, quando eu quero transformar a fração em outro tipo de representação, basta dividir, certo? Agora, se eu estou nos decimais e quero transformar em fração, eu tenho 3 situações. Decimais exatos. O que são decimais exatos? São aqueles que as casas decimais deles terminam, tem uma quantidade finita. Então, eu vou usar a regra da potência de base 10. O que é isso? O denominador vai ser sempre 10 elevado a alguém. 10, 100, 1000, 10.000, né? Por aí vai. Tá? Como? Simples. Olha para o número. Tira a vírgula dele. No denominador vai ficar uma potência de base 10. Qual vai ser ela? Olha quantas casas tem aqui, ó. Tem 2 casas. Então é 1 zero, 2 zeros e vira 100. Acabou, é isso. A representação fracionária desse cara é essa aqui, tá? E aqui eu vou ter, ó, menos 4, 352 milésimos. O que eu faço? Mesma coisa, tira a vírgula, ok? Sobre 1 com alguns zeros. 1, 2, 3 zeros. É isso, ok? A regra é essa.
Agora, se eu estou pensando em uma dízima periódica simples, o que é uma dízima periódica no começo de tudo? É um número decimal que tem casas decimais infinitas com uma repetição, que eu chamo de período, tá? Ela é simples por quê? Porque a repetição dela, aliás, desculpa, porque a parte decimal dela só tem a repetição, não tem mais nada além da repetição, tá? Tem só o período. Então, por exemplo, aqui o número que se repete eternamente é o 45, e só tem ele depois da vírgula, não tem mais nada. Então, uma dízima simples. Eu vou aplicar a regra do 9. Qual é a regra do 9? Bom, seguinte, olha para a parte decimal, tá? Aqui vai ser menos porque é negativo, tá? Olhando a parte decimal, quem é o período? Quem é o cara que repete para sempre? 45. O 45 tem quantos algarismos? 2. Então é 9 para cada um. Tá? Se tu quiser simplificar, poderia simplificar. Se não quiser, pode deixar assim. Show? Esse aqui ele já tem uma parte inteira. Então tu separa a parte inteira dele. Ó. Agora olha para decimal. Quem é o período? Quem é o número que repete? É o 2. Quantos algarismos tem aqui? Um só, né? Então é 9, tá? Ah, quero transformar em fração imprópria. Multiplica e soma. 9 vezes 1, 9. Mais 2, 11. Então é 11. Opa, ficou feião, né? Nonos. Certo? É isso, tá? Agora, a dízima composta, né, é a regra do 9 com 0. Mas o que é a dízima composta? Dízima composta é aquela dízima periódica que ela tem a repetição, mas antes dela eu tenho valores, tá? Eu tenho valores que não repetem. Como é que isso funciona? Essa regrinha aqui eu acho pessoalmente ela um pouquinho chata. Então vamos prestar atenção. Eu vou olhar para o meu número, tá? Depois da vírgula, e vou cortar ele assim que a primeira repetição aparecer. Então olha para cá. Quem é a repetição? 2. Então assim que o primeiro 2 aparecer, eu corto o número. Ó. Certo? Então, vou colocar esse cara aqui. 42. E aí eu vou tirar quem não repete. Quem não repete? 4. Sobre. Aí tu vai botar 0 para cada algarismo que repete. Então, só o 2 repete, é um algarismo só. 0 não, desculpa, 9. É o 9 para ele. Aí agora sim é o 0. E 0 para cada um que não repete, que é o 4. Acabou. Quanto é 42 menos 4? 38, 90 avos. Beleza? Tá? Se tiver na dúvida, divide um pelo outro que você vai achar aquilo ali. Agora, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Quem é a repetição aqui? É o 3. Então, você trava no primeiro 3 que aparecer, escreve esse número aqui, ó. Menos, vou botar um parêntese, porque sinal de menos é do valor, independente do que for acontecer aqui na conta. Então, menos 0,13 é 13, né? 13. Tá? Disso aqui eu vou tirar o que? Eu vou tirar quem não repete. Quem não repete? 0, 1, que na verdade é só 1, né? Beleza. Agora, é 9 para cada algarismo da repetição, que só tem um número, que é o 3. E 0 para cada não repetição. Então, é 2 que não repetem. Pronto, tá? 13 menos 1, 12. 12 negativo. 900 avos. Lembrando, mais uma vez, por que eu pus parêntese aqui? Porque aqui eu não vou fazer uma conta de subtrair. Tá? Se você não botasse parênteses, você poderia facilmente se confundir e acabar somando isso aqui. Esse sinal de menos é da fração, independente do que vai acontecer nessa subtração. Por isso que eu separei. Tá certo? É isso. Agora, vamos dar um passo além. Operações. Ah, operações não, desculpa, tem a reta ali em cima que eu não tinha visto. Reta. Como é que é a reta dos números inteiros? Você vai escolher um intervalo. O que é um intervalo? É uma distância entre os valores. Então você vai escolher uma distância entre os valores para trabalhar e a única coisa que você vai fazer é localizar os números racionais ali. Porque como eu disse, não tem como você pôr eles em ordem, todos eles em ordem, tá? Um intervalo em ordem. Então você escolhe um intervalo para trabalhar que está de meio em meio. Ah, mas eu não estou vendo meio. 0, meio, 1 e meio. 2,5, tá? 3,5. E o negativo é a mesma coisa. E aí você acaba achando os números aqui dentro que você quer. A reta dos racionais funciona assim, tá? Você não faz a reta dos racionais. Você encontra os racionais que você quer em uma reta com o intervalo que você estabelecer, tá certo? Qualquer intervalo que você estabelecer. Então, por exemplo, eu quero achar o 2,5, que é 2,5. Onde é que está o 2,5? Ele é maior que 2 e menor que 3.
Então, o 2,5 está aqui, ó, exatamente entre o 2 e 3. Localizei. Pronto. Agora eu quero achar o menos 4 quintos. Pô, mas aí a fração, como é que eu vou achar aqui? Transforma em decimal. Menos 4 quintos vai dar quanto? Vai dar menos 0,8. Beleza. Menos 0,8. Pô, mas é negativo. Como é que eu faço para achar? Vou te dar uma dica. Finge que ele é positivo. Vai dar 0,8. Acha o 0,8 aqui. Ele está pertinho do 1 aqui, certo? Agora você espelha, porque ele é negativo. Então, ao invés dele estar aqui coladinho no 1, ó, ele vai estar coladinho no menos 1. Certo? Aí eu quero achar o 3 meios. Divide, vai dar 1,5. Onde é que está 1,5? Está aqui, ó. Certo? E por aí vai, é assim que você acha, tá? Não tem outra. E até para comparação, que é comparação, ver quem é maior ou menor. Você pode usar a reta e fazer dessa forma. Caso você queira fazer a comparação usando frações, lembra, só posso comparar coisas que estão divididas em quantidades iguais. Ou seja, tenho que igualar os denominadores via MMC, que a gente vai ver agora aqui na adição e subtração. Tá? Então vamos lá. Operações. Adição e subtração com decimais. Qual é a regrinha? Vírgula sobre vírgula. Acabou. Soma e subtrai normal. Então você vai ter aqui, ó, 4,7 mais 9,395. Como é que isso acontece? Bom, eu deixei pouco espaço aqui, muito esperto. Vou botar aqui, ó, 4,7 mais vírgula sobre vírgula, hein? Aí depois você preenche com o resto, ó. 9 antes, 3, 9, 5 depois. Sobrou espaço? Preenche com 0. Agora a soma geral, ó. 0 com 5, 5, 0 com 9, 9, 7 com 3, 10, vai 1. 1 com 4, 5, com 9, 14. E a vírgula no lugar que ela estava. O resultado é esse aqui, sem mistério, tá certo? E aqui, ó, subtração, como é que vai ser? 8 menos. Ih, mas o 8 não tem vírgula. Lembra que eu falei com vocês desde o ano passado? Sempre tem vírgula com vários zeros depois. Zero depois da vírgula à direita não conta, então ele tem infinitos ali. Então, ó, vírgula sobre vírgula, 4, 4, meia. Vou completar com 0. E agora? Vai pedir emprestada. 10 menos 6, 4. 9 menos 4, 5. Vírgula, 7 menos 4, 3. Aqui, ó. Bonitão, bonitão. Certo? E agora, como é que eu faço para somar e subtrair fração? Tem que ter os denominadores iguais. Por quê? Porque eu não posso somar coisa, gente, que é dividida em pedaços diferentes. Tá? Imagina, é o que eu falo desde o ano passado. Imagina você vai comer pizza com um amigo seu. Aí você fala assim, eu comi 3 pedaços. Só que são 2 pedaços enormes e um pequenininho. Aí teu amigo fala assim, pô, eu também comi 3 pedaços. Só que ele comeu 3 fininhos. Você comeu muito mais do que ele. Só que vocês estão comparando coisas diferentes. Vocês estão somando coisas diferentes. Então vocês têm que transformar tudo no mesmo tamanho, via MMC. Tem que transformar os denominadores em coisas iguais via MMC. Como? Bom, MMC, pô. Então você vai armar MMC entre 2 e 6, tá? Não vou armar aqui, mas você vai armar lá. Então você vai achar que o MMC entre 2 e 6 é o próprio 6. Vai transformar os 2 em 6. Esse aqui você não vai mexer porque já está lá, tá? E aqui você vai multiplicar por 3. Então qual vai ser a conta aqui, ó? 3 vezes 1, 3. Esse aqui eu não vou mudar. Denominador 6. Vai dar o quê? 7 sextos. Acabou, é só isso. E aqui, MMC entre 9 e 12. Qual vai ser o MMC entre 9 e 12? Dá um spoiler, é 36. Então, o 9 para virar 36 eu vou multiplicar por quanto? Por 4. E o 12 por 3, tá? Aí tu faz, ó, 4 vezes menos 5, menos 20. 3 vezes 7, 21. Sobre 36, que é o MMC, tá? Menos 20 mais 21 vai dar o quê? 1. 1 sobre 36. 1/36 avos. Tá certo? É assim que a gente soma e subtrai com fração. Tá? E a multiplicação, como é que vai ser? De novo, vou dividir decimais e frações. Com decimais a gente faz o seguinte, ó, tira a vírgula para multiplicar, depois a gente soma todas as casas e põe lá no final. Tá? Como é que vai ser isso aqui? Ó? Por exemplo, 525, tirei a vírgula, vezes 2. Ok? Aí você faz a conta normal. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, e 1, 5. 2 vezes 5, 10. Tá? Ah, mas onde é que eu vou botar a vírgula? Aqui não tem nenhuma casa. Aqui tem 2.
0 casa mais 2 casas são quantas casas? 2 casas. Você vai contar 2 casas aqui, ó, e meter a vírgula. Pronto. Qual é o resultado? 10,5. Tá? E aqui, mesmíssima coisa. Só lembrando, ó, mais com menos, menos. 12 vezes 48, aí você vai armar a conta. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 96. Vou ter que dar um migué aqui, né? Deixa eu trazer pra cá. 96. Põe um 0 aqui, né? Porque é outra linha. E aqui vai dar 48. Pronto. 6, 17, 5. Esse é o resultado. E a vírgula? Uma casa mais uma casa, 2 casas. Então vai dar essa aqui, ó. Tá? Essa é a multiplicação com decimais. Agora olha que bonita a multiplicação com fração. Faz direto. Não tem mistério. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Sem olhar nada. Sai multiplicando, ó. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4, 20. Acabou. Só isso. 3 vezes 9, 27. 27 vezes menos 1, menos 27. 6 vezes... Ih, não tem denominador. Tem sim. Quando não tem denominador é 1, na verdade. Então, 6 vezes 1, 6. Vezes 2, 12. Tá certo? É isso, tá? E a divisão? Aí, de novo, tá vendo que cada operação eu tô misturando, né? Misturando não, tô separando decimal para um lado e fração para o outro, tá? Então, divisão com decimal, você tem que verificar as casas. Lembra que a gente foi multiplicando também por potência de base 10 até acabar com tudo. Então, o que eu vou fazer? Olha para o que tiver mais casa decimal, certo? E multiplica por alguém que vai eliminar aquelas casas decimais ali. Como a gente já viu lá na aula regular, quando eu vou multiplicando por 10, eu vou andando com a vírgula para a direita. Eu mantenho o mesmo número, só que eu vou andando com a vírgula. Então aqui, ó, 0,36, que são 36 centésimos, e 6. Quem tem mais casa decimal? Não é quem é maior, não. Quem tem mais casa decimal? Esse cara, né? Então vou olhar só para ele. Quantas casas eu tenho que andar para sumir ali? 2 casas, né? Então eu vou multiplicar ambos por 100. Ok? Então aqui vai dar, ó, 36 dividido por 600. Ih, mas dá para fazer essa conta? Dá. Dá e você vai fazer. Deixa eu trocar de cor aqui só para usar o vermelho para destacar. Vai ficar assim, ó, 36 dividido por 600. O que você vai fazer? Não dá para dividir a princípio, né? Então você transforma isso aqui, ó, em décimos. Mas aqui vai ter que entrar o décimo também. Pô, ainda não dá porque esse aqui é menor. Então transforma em centésimo. Pronto, agora dá. Quantas vezes 600 cabe dentro de 3.600? Cabe 6 vezes, ó. 6 vezes 6, 36. Acabou? Acabou. Quanto vai dar isso aqui? 6 centésimos, tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui vai dar até um probleminha de dízima periódica. Os dois têm a mesma quantidade de casa. Perfeito, lindo, maravilhoso. O que eu faço? Multiplico ambos por 10, então, porque tem uma casa só. Então, aqui vai dar, ó, 4 dividido por 9. Show? Show. Arma conta. Dá para dividir? Não. Então, transforma esse cara em décimo e aqui vira décimo também. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 40? Cabe 4 vezes, não é isso? 4 vezes 9, 36. Sobra quanto aqui? 40 menos 36? 4. Ih, rapaz, olha só o que vai acontecer. Lembra, quando o resto for igual a algo que já apareceu, tudo que apareceu aqui já vai repetir. Então aqui não deu 4? Gera o 4 lá de cima, né? Dízima periódica. Pode fazer o teste aí em casa. Se você continuar dividindo, botando 0 aqui, vai dar 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tá? Até porque se a gente olhar para essa aqui em forma de fração, ó, é 4 nonos. Lembra? Período sobre quantidade de casas ali. Então, ó, 0,4 dízima. Ok? E fração, como é que divide fração? Inverte a segunda. Mantém a primeira, inverte a segunda e multiplica. Invertir a fração, invertir a operação. Então vai ficar, ó, 4 quintos vezes 10 meios. Invertir a segunda fração, invertir a operação, tá? 4 vezes 10, 40. 5 vezes 2, 10. Se você quiser simplificar, pode simplificar. E aqui, ó, menos com mais, menos. Aí vai dar
1, e não vou botar o resultado agora não, vezes o inverso, 8 terços. Show? Menos com, agora sim, menos com mais menos. 1 vezes 8, 8. 4 vezes 3, 12. Se quiser simplificar, simplifica. Tá? Agora, a potenciação. É só você pensar na multiplicação. Mole, mas tem um macetinho lá no decimal, tá? Qual é o macetinho do decimal? Você vai multiplicar a quantidade de casa pelo expoente, tá certo? Então, é só você pensar em multiplicação. Você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25, vezes 5 de novo. Acabou. E aqui, ó, menos 6 vezes menos 6 dá 36. E 4 vezes 4, 16. Tá? Eu estou multiplicando eles a quantidade que está lá em cima, porque isso é potenciação, beleza? E aqui agora, ó, vamos pensar. 5 vezes 5, 25. Vezes 5 de novo, 125. Agora vamos ver sinal e vírgula. Menos com menos, mais com menos de novo, isso aqui vai dar negativo. Mas vamos ver a quantidade de casas. Ó. Uma casa vezes 3, são 3 casas que vai dar no final, né? O macetinho que a gente aprendeu lá, ó, vai dar isso aqui. Tá? E aqui agora, esquece a vírgula, pensa na multiplicação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então aqui vai dar 16. Com quantas casas? 2 casas vezes 4, 8 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Embolou muito. Tá? É isso. Tá certo? Por que eu olhei para o sinal aqui não? Porque aqui é negativo. Eu vou ficar multiplicando negativo, vou ficar alternando o sinal. Tá? E aí, isso aqui eu já vi facilitar. Para fechar a radiciação. Cara, a radiciação com decimal, você pode passar para fração. Então, vou até fazer a fração primeiro para te facilitar. Tá? Como é que eu faço a fração? Faz separado. Quem é a raiz quarta de 1, ou seja, quem elevado a 4 vai dar 1? O próprio 1. E quem elevado a 4 vai dar 256. O número vezes ele, vezes ele, vezes ele dá 256. Que número é ele? 4. E aqui, ó, alguém elevado ao cubo dá menos 8. Quem é? Deu 27. Quem é? 3. Resolve normal, um de cada vez. Agora aqui você pode tanto transformar em fração para resolver, tá? Aí você resolve dessa forma aqui de baixo, ou você verifica o seguinte: resolve isso aqui sem vírgula, tá? E depois divide a quantidade de casa pelo índice. Aqui no índice 2, quando é a raiz quadrada, então vai ter uma casa só, vai achar a raiz quadrada desse cara. Aqui são 3 casas. 3 casas dividido por 3 é uma casa só também, a raiz cúbica desse cara. Que é a raiz quadrada de 25? 5. Quantas casas eu vou ter? 2 casas dividido por 2, uma casa só. E aqui, que é a raiz cúbica de 216? 6. 3 casas dividido por 3, uma casa só. Acabou? Acabou. Aqui repara que é o contrário da potenciação, tá? Que eu multiplico a quantidade de casa pelo expoente, aqui eu divido a quantidade de casa pelo índice. São operações inversas, beleza? Essa é a nossa revisão, que ficou até bem maior do que eu esperava. Então, estudem.